30 a 36. 30 a 36. Après, voltar a 1 Samuel 23, 16 a 18. Vamos ler 1 Samuel 23, 16 a 18. 16 a 18. Deutéronome 1, 30 a 36. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi diante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo vós, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. Palavra do Senhor. Ok, Deutéronome 1 Samuel 23, 1 Samuel 23, 16 a 18. 16 a 18. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Ok, Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Deus abençoe a sua palavra. Vamos na quinha. Pode sentar com paz. Je vais te levantar ma boca. Glória pela palavra do Senhor. Merci. Obrigado. Zapa Zosulo, como na tua vida. E deixe eu louvar pela manhã de hoje. A palavra de presença na eu. Que abençoe também a sua presença. Amém. Diga amém. Esse volume não vai usar a letra. Será que é um vencedor para ouvir pela glória de Deus? Là, lundi passe, non, c'était le jeudi passé, on a parlé sur le triomphe, la nature d'un vrai chrétien. Desde a quinta-feira falamos sobre o triunfo na natureza do verdadeiro cristão. Triomphe, nature d'un vrai chrétien. Triunfo, natureza de um novo cristão. Nous sommes sur l'année 2025, ils ont déclaré comme année de triomphe. Temos em mente que o ano 2025 é declarado ano de triunfo. Pour la biso à la messe de Tesasapo. Para nós aqui, Messi Bethesda Sapu, Année na biso, année à triomphe. o nosso ano é ano de triunfo. Donc, les gars, il faut expliquer que le triomphe est une victoire éclatante. Explicamos que o triunfo é uma vitória brilhante. Ok, brillante. Il y a, après cet exemple, il y a David, par exemple. O pastor havia dado o exemplo de Davi. On a David à vaincre lion à ours. Vendo Davi vencendo leão e urso, C'était une victoire. é uma vitória. David a vaincre Goliath. Davi veio vencer Golias. La victoire, il y a David sur Goliath. A vitória de Davi para Il y a Golias un triomphe. é que chamam de triunfo. Une victoire éclatante. Uma vitória brilhante. Que levou mulheres de Jerusalém a cantarem hinos. Amen. Diga amém. Le triomphe, c'est nature, il y a un vrai chrétien. Falamos que triunfo é a natureza de um verdadeiro cristão. Et qui est un vrai chrétien? Quem é um verdadeiro cristão? On va expliquer que le vrai chrétien. Explicamos que o verdadeiro cristão, quand on parle de vrai chrétien, quando falamos de verdadeiro cristão, il y a aussi des chrétiens, mais qui sont des faux chrétiens. quer dizer que também há cristãos que não são verdadeiros.
Amen. Diga amém. Maintenant, un vrai chrétien, Mas verdadeiro cristão qui a ça, oh, il y a ça, la Christ, Katina. é aquele que tem Cristo dentro de si. Celui qui a Jésus-Christ en lui. Aquele que tem Jesus dentro dele. Alléluia. Diga amém. Oh, il y a ça, tambola, appelle ça, et si quand il y a sur la montée, Aquele que deixou o seu espaço do coração para Cristo. c'est un vrai chrétien. Esse é o verdadeiro cristão. Tout à l'heure, qui Paul a lobby, Vimos Paulo disse: je te crucifié avec le Christ, eu fui crucificado com Cristo. et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Se eu vivo, não é eu quem vivo. C'est-à-dire, c'est Christ qui vit en moi. É Cristo que vive em mim. C'est-à-dire, Christ, Paul a crucifié à la croix, Paulo é crucificado na cruz et maintenant, ce n'est plus lui qui vit. e não é ele quem vive. C'est-à-dire, Paul a comme un niveau, à zone de dépendre de son aïeté. Paulo chega a um nível que já não depende mais Le dele. vrai chrétien, c'est celui qui ne dépend pas de lui, O verdadeiro cristão é aquele que não depende dele, mais il dépend de mas Jésus-Christ. depende de Cristo Jesus. Un vrai O chrétien, verdadeiro cristão à moto, à sa volonté é naïeté, aquele que não faz mais as suas mais vontades, il fait la volonté du Père. mas faz a vontade do Pai. La moye sorbaki, Por isso Cristo havia dito: eza bato nyonso te bazoloba nkolo-nkolo, nem todo que diz Senhor, Senhor bakokotela bokonzi ya likolo. entrará ao reino dos Mais céus, kaka baoyo bazosala mokano ya papa. mas aquele que faz a vontade do Pai, Donc celui qui fait la volonté du aquele Père, que faz a vontade do Pai, c'est celui-là qui est un vrai é chrétien. aquele que é verdadeiro cristão. Alléluia. Diga amém. La Bible relate l'histoire d'histoire, il y a 10 vierges. A Bíblia nos conta a história de 10 virgens, Basekazomi, 5 sábias, non, basekizaka ba vierge. são virgens, Ok, donc 10 vierges, 10 virgens, mais la carte Nabango, la Bible présentait 5 sages mas a Bíblia apresenta 5 et sábias 5 folles. e 5 tolas. Bango nyonso base conservaki, Todas elas eram conservadas, bazozela mobali. esperavam o noivo, C'est parce elles avaient la promesse porque elas tinham a promessa que mobali akoya. que o noivo virá. Accepta mobali wana, Aceitaram aquele mais esposo va conserver e virginité na bango. conservaram as suas virginidades. Alléluia. Diga amém. Nous allons voir un peu sur la É chrétienne. como nós também os Nous cristãos. avons tous accepté Jésus. Nós aceitamos a Cristo Alléluia. Diga amém. Et tous aussi la liépée. e aguardamos por Ele. Sabemos que um dia Ele virá, Mais l'histoire continue. mas a história Alors, continua. baseli mobali yango azoya. Esperavam, o marido não chegava. Ekomi butu makasi. Chegou uma noite Basi muito longa. babino tomeka olala pongi. Disseram: não, vamos dormir um pouco. Ntango balali pongi. Após dormirem, Bilobi na kati ya a Bíblia butu. diz que à meia-noite, Butu makasi. uma noite longa, Nde mobali aye. é ali onde o esposo veio. Mobali aye. Veio Et puis bilobi ebengi mena kelelo ebeti. e ali a trombeta soou. Que mobali ya libala asi aye. O noivo chegou. Bokende maintenant à sa rencontre. Vão ao encontro do noivo. Bokende okuta naye. Vão encontrar-se com Na ele. ntango bango nyonso balamu Quando todas elas acordaram, ya mayele as sábias, bilobi minda na bango ezopela. os seus candeiros acendiam Et puis bazala na mafuta ya réserve. e tinham azeite de reserva. Mais bango ya basoba Mas as tolas, minda na bango sekufi. os seus candeiros estavam Et puis apagados mafuta mpe ya réserve e ezati. não havia também azeite de reserva. Or fo bokende à la rencontre de l'époux. Elas tinham que ir ao encontro do esposo. eza na kati ya butu makasi. Foi numa noite muito longa. Mwinda wana nde kofacilite yo avancer jusqu'à atteindre le lieu A où lâmpada tu que vai te ajudar a poder chegar até o so noivo. mwinda eza tozala comment okoma kuna Senão a ndenge. luz não há como chegar até onde está o noivo. Maintenant baoyo bazangi mafuta Aquelas que faltavam azeite, babando oluka basomba mafuta epa baninga queriam comprar azeite nas outras bangabi mulheres. te so koteka te bokende luka bato batekaka. Vão à procura de pessoas que vendem. C'est-à-dire nagi maintenant le 10 vierges, Pega as 10 virgens, les 5 vierges as 5 virgens sages sábias, comme de vrais chrétiens. como verdadeiros cristãos. Alléluia. Diga amém. Et les 5 vierges folles 5 virgens comme fortes, de faux chrétiens. como falsas On cristãs. a forme musuba chrétien charnel. Em outras linguagens, cristãos carnais. Alléluia. Diga amém. Oyo babongi sala
la notion du Saint-Esprit. Aqueles que perderam a noção do Espírito Santo. Bazotika place te au Saint-Esprit dans leur Aqueles vie. que não deixam espaço ao Mais Espírito Santo. bazokamba vi na bango bango moko. Guiam suas vidas elas mesmas. Bazosala mokano ya tata te. Não fazem a vontade do Pai. Naza mokristu, É cristão, mais je vis na ndenge na mas ngai. eu vivo do meu jeito. Makambo etali oyo onzambe ezanga te. O que tem a ver com a divinidade não tem nada a ver com Mais isso. baoyo ya mayele bazalaki trop sage. Mas as mulheres sábias, Mwinde ezopela, a lâmpada mpe acendida, toza aussi na réserve. também tinham reservas. Or l'huile, O azeite, anciennement parlant, antigamente falando, maintenant représentait le Saint-Esprit. representava o Espírito Santo. Alléluia. Diga amém. C'est-à-dire que bazalaki basi oyo molimo azokamba Eram mulheres guiadas pelo Espírito Santo. bazosala la volonté du Père. Faziam a vontade do Pai. Baza conduit par le Saint-Esprit. Elas são guiadas pelo Espírito Santo. Bango nde bakutana na mobali. Elas é que encontraram-se com Mais Deus. tozosambela nzambe. Oras a Deus, minha mãe. Mais losambo na biso Mas as nossas orações eza très objectif. é muito C'est-à-dire objetivo. bozambo oyo biso tondima A divinidade que nós aceitamos ifozaka na objectif ya liboso. deve ter um objetivo. Or le O premier objectif ya christianisme, primeiro objetivo do cristão c'est le royaume de Dieu. é o reino dos céus. Est-ce qu'on va amen? Será que pode dizer amém? Objectif ya liboso ya O mokristo primeiro objetivo do cristão ezala nano te libala. não é primeiramente o Parce casamento, qu'il y a des chrétiens oyo bazosignone partout porque há cristãos que andam por ali ka mpona libala. só por causa do casamento. eza na bato bazotambola mpona mbo. Há pessoas que andam por Mais causa do dinheiro, objectif ya mas o liboso primeiro objetivo ezaka royaume. é o reino dos C'est-à-dire céus. na se préparer Vou me pour preparar mokolo moko kelelo mpe ekobela. para que um dia, quando a trombeta soar, na nkolo eu Yesu. possa me encontrar com o C'est Senhor pourquoi Jesus. nous n'allons pas se préparer. Por isso tenho que saber me reparar. Or, c'est lui qui nous amènera. Aquele que nos levará Tito kutana na nkolo, até encontrar c'est com le o Saint-Esprit. Senhor é o Espírito Santo. Alléluia. Diga Kikambola pambola. Saint-Esprit da omema biso tokutana na nkolo. o Espírito Santo é que vai nos levar ao encontro do eza Senhor. lokola Eliezar É como Eleazar. akekoluka mwasi Ele foi à busca de uma esposa oyo na Isaac. para Isaac. Mwasi wana ayebi Isaac te. Aquela mulher não conhecia Isaac, Mais Eliezar ayebi Isaac. mas o Eleazar conhecia Isaac. Azwi mwasi wana Pegou aquela mulher, aprepare ye preparou mpe azoya na e ye levou po basala rencontre para se encontrar na Isaac. com Isaac. Et la Bible dit ntango E bazoya a Bíblia diz que quando ele ia, bakuti Isaac dans les airs. encontrou-se com Isaac no deserto. Et Eliezar ayebisi ye Eleazar disse para ele: sipa elongi na yo cubra o teu rosto. parce que tokomi deja pembeni ya E mokonzi. chegamos perto. C'est parce que Eliezar nde ayeba te. Eleazar sabia. Eliezar c'était un serviteur, Eleazar era um servo, ancien serviteur d'Abraham, antigo servo un de serviteur Abraão, fidèle. servo fiel. Azaka image ya Também Saint-Esprit. a imagem do C'est Espírito le Santo. Saint-Esprit qui nous É o conduira Espírito Santo que nos jusqu'à guiará. ce que tout le monde a Aqui Jésus-Christ. nós vemos o Senhor Jesus. Tikapola pambola yo. E o Senhor te abençoe. Maintenant, comme à niveau wana, Para chegar naquele il nível, faut aller un vrai é chrétien. necessário sermos um Il faut verdadeiro laisser cristão. la place au É Saint-Esprit. necessário deixar Et au final, il sera conduit par l'Esprit. para que a tua vida seja guiada pelo Espírito. Alléluia. Diga amém. Essa mulher não pode trocar comigo, tá no Senhor, meu Saúde ao teu Deus. próximo. Diga não caminhe sozinho. Me diga, mulher, capaz. Deixa que o Espírito Santo caminhe contigo e te guie. Alléluia. Diga amém. Diga, mulher, mon santo, capaz. Deixa o Espírito Santo te guiar. Et tu arriveras. E você esperar. Comment sont quel effort là, yo, Se você com os seus próprios esforços carnais, Dieu a croisé les bras. Deus vai cruzar os braços. Auticaio. Vai deixar-te. Alléluia. Diga Oh, dimension, on est un vrai chrétien. aquela dimensão de um verdadeiro C'est ça cristão. maintenant qui appelle la confiance à Dieu. É aquilo que leva a confiança. Un vrai chrétien, O verdadeiro c'est cristão celui qui a pleine confiance é à aquele Dieu. que tem a plena confiança em Deus. Amém. Voilà pourquoi les autres ont complété pour le bas Por isso vamos completar sur la confiance à Dieu sobre a confiança em Deus et à ses serviteurs. e ao seu servo. Amen. Diga amém. Yebisa moninga Diga ao próximo. okele mosika. Vamos longe. Voilà, yosimba Segura o teu próximo. okele mosika. Vamos longe. Sala na confiance na Nzambe. Tenha confiança em Deus Sala na confiance na e tenha Basana. confiança aos servos de Deus. Amen. Diga amém. Betela Yesu maboko na Baba. Agora
Senhor, Senhor. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Muita gente hoje tem tido quedas. Hoje muita gente está a retroceder. C'est parce qu'ils ont perdu confiance. É porque perderam a confiança. Alguém vem sim à igreja. Mas aquela confiança em Deus já não existe. A perdre la confiance. Já perdeu a confiança. Parfois, suite à certaines réalités, il y a por vezes, por causa de certas realidades que vivem. Outras pessoas perderam a confiança. Même aux hommes de Dieu. Mesmo os homens de Deus. À cause il y a parfois manque à réponse à problème. Por causa da falta de resposta do problema que eles têm. Alguns perderam a confiança. Parce que la millième homme de Dieu. No meio dos servos de Deus. Tem muitos desvios acontecendo. Muita má coisa acontecendo. Deixam que muitos filhos de Deus percam a confiança aos filhos de Deus, aos servos de Deus. Diga amém. Deixa-me sublinhar que s'il y a des faux serviteurs, se há falsos servos, vous devez retenir aussi qu'il y a des vrais. devemos saber que também há verdadeiros. Que Deus te abençoe. Estas coisas não começaram mesmo no tempo dos profetas. Verás Jeremias dá uma mensagem sur la captivité d'Israël. Sobre a catividade de Israel. Vão fazer 70 anos de mais il y a des prophètes qui sont sortis. Mas há profetas que saem. Dá uma outra mensagem do seu jeito para alegrar o povo. De la même manière, da mesma maneira neste tempo. A Bíblia diz que não há nada de novidade por parte de Deus. Que existia, existe e vai existir. Il y a eu des prophètes avant même Jésus. Antes de Jesus vir. Et même en temps de ça, il y a aussi des faux prophètes. Mesmo nesse tempo há falsos profetas. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi des vrais. Mas não esqueça que existem C'est verdadeiros. pourquoi la présence des faux prophètes. Por isso a presença de verdadeiro. A presença do falso profeta é confiança em Deus e aos seus servos. Será que podes dizer amém? La Bible dit dans Deutéronome do Canadi. A Bíblia diz em Deuteronômio, onde nós lemos. Deus lembra a Israel. Moïse appelé Israël comment Nzamba tambora na bango. Moisés lembra o povo de Israel como é que Deus havia andado com eles. Comment Nzamba fongola banzela pour Israël. Como é que Deus havia abrido os caminhos, aberto os caminhos para que eles passassem. As coisas que Deus já havia feito para eles. Até o lugar onde eles estavam. Mas Moisés disse: apesar de tudo que Deus havia feito, vocês não têm confiança em Deus. Por isso, conforme não têm confiança em Deus, a terra prometida a vocês, essa toda geração não entrará nesta terra, exceto Josué e Caleb. Toda esta geração não entraram em Canaã. Por quê? Por causa da falta de confiança. Não ore a Deus por formalidades. Não ore a Deus para mostrar. Igreja, coloquemos a confiança em Deus. Porque tu és filho da promessa. E a promessa que Deus deu para ti. E a confiança em Deus faz com que Deus te diga aqui onde está a sua promessa. Amém. Deus vai te levar para a concretização das tuas vidas. Israel havia perdido a confiança.
Mas Deus mandou-me te dizer, volta a confiança a Ele. Alléluia. Diga amém. Deixa o outro, diga, volte a confiança em Deus. Yes. Alléluia. Diga amém. Se há pessoas que prometem, cumprem, a primeira pessoa é Deus. La Bible dit qu'il est un Dieu fidèle à ses promesses. A Bíblia diz que Ele é um Deus fiel às suas promessas. Mon papa promettre eu me lobi pas Ele pode te prometer, amanhã não conseguir. Mon super à côté n'a rien changé, n'a pas pensé à Deus também pode conseguir, mas vai mudar de mais quand pensamento. Dieu promet, Mas quando Deus il promete, finit par accomplir. Ele termina por cumprir. Je pense vivre accomplissement. Para viver a La concretização. promesse après ça qui est, A promessa c'est la besoin de ta Deus confiance. precisa da sua confiança. Quand on a sa confiance là, Deus precisa da tua confiança. parce que quand on a ça Samuel, Deus dizia a Samuel, a dit l'homme regarde de l'extérieur. homem, olha no exterior. Mais là, ils ont de la tâche. Deus olha no interior. Yes. Là, je suis A pessoa, você Davi. pasteur pas au monde. Pastor também está aqui. Pasteur pas au monde. Pastor também está se Exame aliando. da volta. Mas Deus também Mas está assim, dentro amor de de Deus. Ele está vendo que você não dá. Se colocar todo mundo aí na posição, moia pensa eu já Não vou pode deixar. ficar naquela posição. Não tem como te dar o que você quer. Amém. Diga amém. Donc sa confiance c'est pas là. Volte a sua confiança em Deus. Est-ce que ça mon oreille là? Será que alguém me ouve aqui? Donc sa confiance c'est pas. Volte a sua confiança em Deus. Alors Israël, Israel, pouca lisa macabou já na sala. lembre das coisas que Deus fez para você. Nem na bimissibino. Como é que ele havia nos tirado? Nem na tamborina. Como é que ele andou convosco? Nem na bunda de Como é vinho. que ele combateu para Jusqu'à ce vocês? que vão começar a Até botar. chegarem aqui onde estão. Pero só que eles vão meter. Amado, se não fosse Pero Deus, estamos sungando aí outro dia. nós não nos conhecíamos. Não iríamos nos Você conhecer. vai tu pôr uma luca para pôr maior. Sabe quanta gente quer te matar? Tu pôr uma luca para exterminar a tua Quantas vida. pessoas queriam terminar com a sua Você vai vida? colocar até por Mas qual não a conseguiu. Por pessoa. quê? Porque Deus está lá. Mas não sabe o ano. Aquele Deus Essa pundela caiu a que vida. guerreia para ti de Eu olhei para não olhei para ti. aquele que você sabe que você não sabe. Vamos manter confiança. Por que faltar confiança em Deus? Sabe parce que nós vamos suater. Porque não estou a Parce que nós obter. vamos combater. Porque não estou a Ele chegar. quando nós vamos para nós Estou a suater. procurar, não estou a conseguir. Camisa hoje sala. Lembra daquilo que Deus já fez. Se for falar uma camisa sala. Não há coisas que Ele já Mas fez. eu vou na Ei, aqui, se você quer, Ele também fará. Aleluia. Diga amém. Deus é o banda dele. Diga ao outro, não temos, não temos. Ao sal. Ele fará. Só que essa confiança. Vou ter aquela confiança em Deus. Église de Dieu. Igreja de Deus. Le miracle aujourd'hui dans nos églises. Os milagres em nossas Ils igrejas sont paraître comme un peu forcés. parecem de uma forma forçada. La manifestation du A Saint-Esprit. manifestação do Espírito Ils Santo sont comme à l'école forcée. tornou-se algo forçado. Une église confiante à Uma Dieu. igreja confiante em A Deus. forcer pour le Não miracle. força para o milagre. Le miracle de la tic-tac. O milagre vai ser tic-tac. C'est parce que l'église a confiance A à Dieu. igreja tem confiança a Deus. Que Deus te abençoe. David poursuivi par Saoul. Davi, perseguido pelo Saul, Parce qu'il avait déjà l'onction de Dieu sur sa vie. porque ele já tinha a unção de Deus sobre a sua vida. Et Saoul a compris que moi, nous, on a remplacé là. Saul entendeu que este menino é quem vai me substituir. A bandit maintenant pour poursuivre lui. Começou a perseguir Davi Pour bombarder. para lhe matar. David n'a pas tourné par l'okima. Davi com seus homens começaram a fugir. Et l'on peut se faire une singachikou. O que alegrou-me bastante aqui é o quê? Bah, tout à l'heure, dans 1 Samuel 23. Dans 1 Samuel 23. 1 de Samuel 23. Moi, là, Saoul. Filho de Saul, Na como a Jonathan. com o nome de Jonas. Bibelobi aye colocar David tinha esse Ele cavalo. foi procurar Davi até onde ele se escondia. Aye pour fortifier David. Foi fortificar Davi. Alors bien aye, je sais que vous avez poursuivi par mon Eu père. sei que você é perseguido pelo meu pai. Papa nanda zawana yebi que yo O como. meu pai sabe que amanhã tu serás o rei. C'est pourquoi je poursuivre Por yo isso pour é que eu fui acompanher. perseguido para te matar. Alors bien aye na fortifier. Eu vim para te fortificar.
avoir toujours confiance à Dieu. essa confiança em Deus. Bien que ça poursuivi. Muito bem, Mas ele estava percebido. Quem te matou? Mengai Jonathan. Mas é Jonathan, Mwana Saul. filho de Saul. Ele pega Nzamba homem maior na Eu sei que vida. Deus também está te levando Je ne peux pas reinado. d'ailleurs la fortifier. Ça a toujours la confiance Em Deus. Quando chegares no reinado, não se esqueça de mim. Estarei perto de ti. Alléluia. Diga amém. Alléluia. Diga amém. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Há uma promessa de Deus para ti. Yes. Alléluia. Amém. La confiance. A confiança, Não vai virar o meu. repito dizendo, Confiance c'est pas yamza. confiança em Deus O maior que promesse wana et s'accomplit. vai fazer com que aquela promessa se cumpra em Pour você. perdre confiance te. Não perca a confiança. Non parce que non mon les ont Não, ouvert. porque vai ficar demorar muito. Desde que eu comecei, esse Deus que não está a fazer. La Bible dit qu'il est le A même. Bíblia diz que é o mesmo. Celui qui a opéré hier, Aquele que opera ontem. c'est le même qui opère É o aujourd'hui. mesmo que opera hoje. C'est le même qui va É o opérer mesmo que demain. operará amanhã. Il n'a jamais Ele changé. jamais Le mudou. problème est qu'il y a une É position. só você ter confiança nele. Il faut dépendre du positionnement. Depende do teu posicionamento. Alors, oui, Ele disse: toujours la confiance, c'est pas elle. tenha sempre confiança em Deus. Parce que Dieu a un maillot. Porque Deus te levará no Alors, lui, reinado. même papa, a eu uma Mesmo caminhada. meu pai sabe destas Et coisas. eu sou magoa. Que tu amanhã serás Je rei. ne peux pas me dire que ça y est, là, toujours la Por isso eu confiance. vou te dizer: tenha sempre confiança. Combien prie aujourd'hui? Quando choram, gritam hoje. Bon, il va se sembler à Dieu. Quando choram, orar hoje. Mais sans confiance. Mas sem confiança. On parlait de la confiance. Falando da confiança, C'est la dimension de la foi. é a dimensão da fé. Parce que si on tenait en chaîne alliance, Você lê na antiga aliança, on a mis sur la confiance. falavam sobre a Et confiança. c'est la même confiance É qui a a traduit mesma à la foi. confiança que levou a cruz. Et ce qu'on t'a dit hébreu, Se lê os Hebreus, ça compte à ma soeur et à ma doigt au mima. conta das pessoas que os heróis da On fé, dit c'est par la foi que são que é pela fé, que notre marche avec Dieu fut transporté. que não que andou com Deus e foi arrebatar. Foi. Ok. Après, on a un Moutazalé élevé. Nunca vi alguém que foi, Mais par la foi, mas pela par la fé, confiance à Dieu. confiança a Deus, Jusqu'à ce qu'elle enlève. até que ele foi arrebatado. C'est par la foi É pela fé que Noé partit. que não é para L'arche construir a lui arca, a sauvé lui et que sa foi famille. salvo ele e a sua família. Parce que tant que nous avons fait ma solo en vous, Porque quando Deus fala et pas à Noé, a Noé ma solo en vous, sobre a chuva, vous la n'avez pas non, a chuva non. ainda não costumava Le Dieu lui dit, Deus disse, vous les coupez. vai cair chuva. Donc il y a un autre Esse mundo todo será mais il y a aussi pour l'eau. mas tudo Et va la será. sauver. Isso é Il y a lição. ma famille Tu e a tua família. Noé, j'ai confiance. Ele deposita Confiance à Dieu. confiança a Deus. Alléluia. Diga amém. Et par cette foi, Por esta fé il y a un bénissant é Moïse. que salvou Noé. Alléluia. Amém. Autant que la confiance à Dieu, Quando falamos confiança em c'est la Deus, confiance à sa parole. é a confiança na sua palavra. La Bible dit au commencement, E a Bíblia diz no começo, était la é a parole. palavra. Et la parole était avec A palavra Dieu. estava com Et Deus. la parole était E a Dieu. palavra é Deus. Sommes sa confiance en moi. Volte a confiança na palavra de Deus. Sommes sa confiance en moi. Volte a confiança em Deus. Alléluia. Diga amém. Est-ce que nous allons dans ce moment? Será que alguém está se ajudando? Alléluia. Amém. Le triomphe a été annoncé. O triunfo foi anunciado. L'année est un Que triomphe. o ano é um ano de triunfo. Maintenant, pour vivre le triomphe, Para viver o triunfo, Dieu a besoin de toi. Deus precisa Oh, de j'ai ti confiance en toi. para depositar essa Que cette confiança. année ne terminera pas. Esse ano vai Mais moi, je ferai le triomphe. Eu viverei o Vous triunfo. avez reçu la vérité. Esse ano vai acabar de ser. Eu C'est vencerei. ce qui est possible. C'est là. Confiance en toi. A confiança. Que ça que nous avons Para com que Deus faça alguma coisa. aujourd'hui, ma vie, dans notre Você vie. vai ver que Deus te dê em nome de Jesus. Dans la commissariat, c'est que E Deus que você chegar onde você quer chegar. maillot très loin Que encore. leva muito Au de nom de Jésus de ce Christ. Deus te abençoe. Alléluia. Diga amém.
réalité parallèle. realidades paralelas. E é isso aí. E seus sonhos Está estão fixados em Deus. Aleluia. Amém. Canisa a história aqui. Lembra a história de Pedro? Pierre Bamoni Yesu azotamo lekulama. Pedro viu Cristo andando por cima das águas. Angola canisa bino c'était fantôme. Ele disse: oh, isso aqui é um fantasma. Naturellement parlant, Porque naturalmente falando, é impossível que l'homme é impossível que o homem anda por cima das parce águas. qu'il y a des lois qui ne permettent pas. Porque há leis que não permitem fazer isto. Mon frère, la loi c'est la pesanteur. Uma das leis é a gravidade. Ok. Ils vont permettre de Não permite un corps évangélique o corpo ficar por cima da água. E bango basava pêcheur ba iba noção na. Eles eram pescadores e tinham noção disto. Metamba moni na batongo na montanha de Mas quando Costa. viram de manhã alguém andando por cima da água. Havia certainement já fantôme. Ah, esse é um fantasma. Como tu normal e Uma coisa. pessoa normal não pode andar desse jeito. Ils ont oublié la notion du commencement. Eles haviam esquecido a noção do La princípio. Bible dit au commencement, A Bíblia diz que no princípio la terre était a vide, terra vazia. la terre était vide et sans A terra era forme, vazia sem forma. mais l'Esprit de Mas o Dieu Espírito de movait Deus sur les eaux. andava, movia sobre as vossas águas. O Espírito de Deus movia sobre as vossas águas. Aquele Espírito que andou por cima das águas. Que revestiu a terra. Que veio na terra. Na pessoa de Jesus Cristo. Porque as pessoas não podem fazer. Ele com o Espírito de Deus. Ele pode fazer. Yes. Amém. Quando eles entenderam que era Jesus, ele disse: Senhor, se é mesmo tu, diga-me para eu andar também. O Senhor disse para ele: venha. Ali o Pedro começou a marcar os passos. Primeira pedra na água. Não afundou. Segunda pedra também. Pedro começou a ir até Jesus. Começou a andar sur la parole de Jésus. sobre as palavras de Jesus. La Bible le dit, Mas a Bíblia diz: après quelques minutes, após um tempo, mon père a tempestade vento. et l'homme tout ça, il a pas bon. O que te perturba são as tempestades, aqueles ventos que vêm, Uma maladie, aquela doença que vem, um problema, aquele problema que surge, uma coisa, aquela falta. começa Começa a te mexer, começa a trabalhar. Não! reste mas isso aí eu tiro Tudo filho. isso é um vestido fixo. Celui qui m'a appelé, Aquele que celui chamou, qui a donné l'ordre aquele que dans deu la a marche. ordem para eu marchar. Fixa nele. Só que tu canal pour faire la maladie, je te parle. Se bem que deixar morrer dessa doença depende Je dele. ne pense pas qu'au petit canal. Mas eu creio que ele não vai me deixar. Alléluia! Diga amém. Parce que la promesse dit, Porque a promessa le diz: malheur était souvent le não juste. diz o Je justo, t'amène en mas o délivrance. Senhor me livra sempre. Confiance à ce Dieu. Coloque confiança em Jesus. Não vou. En délivrance. Ele vai me libertar. Voilà mon bêta. As tempestades começaram a surgir. Hier soir, parlons de mise, allons de mise, c'est pas hier. Pedro tirou os olhos de Jesus, Attends-le, Pepe. olhou as tempestades, Attends-le, mon olhou os ventos, começou a temer. Et l'homme va nous enlever à O moi. que te faz temer é aquilo. Sur telle dimension, problème. Se olhar a dimensão do teu problema, Au telle tirer le problème. olha a duração do problema. Est-ce que vraiment, Será que le cause à l'ensemble conforme você está com Deus vai dar certo? Aïe, aïe, est-ce que je veux cantar? Será que você me Le ouve? cause à l'ensemble Conforme você está com Deus vai dar certo. Simba. Pierre abandon banga, tia abandon Simba. Pedro começou a temer até se Affaire de afogar. confiance à Dieu. Perdeu aquela confiança a Deus. Confiance dans la parole du Seigneur. Confiança na palavra de Deus. C'est même maintenant Pierre abandon Simba. Pedro começou a afundar-se. Gloire à Dieu parce que Pierre a compris qui. Glória a Deus porque o Pedro havia entendido. Dès que nous avons que débrouiller, Conforme estão indo,
La seule personne à Bobik Sanga, A única pessoa que pode nos salvar é mesmo só o Senhor. Ele clamou, gritou: Senhor, Senhor, salva-me! Senhor, livra-me! O que chamou a minha atenção, La Bible dit, a Bíblia diz, pour sauver Pierre. para salvar Pedro. Cette fois-là, Desta le vez, Seigneur a levé son o tête. Senhor não falou, Mais le Seigneur a tendu son o tête. Senhor estendeu a sua mão On peut marcher sur les eaux. para dar sobre as Como águas. on l'a dit. O Senhor havia dito: Tambola. anda. Tambola. Ele andou. Mais maintenant, pas aussi. Mas quando ele dava-se a Pour voz se veiller, para ele salvar, atelier le bébé. estendeu-lhe a mão. Pourquoi le Bible a été mis dans Porque la ele main? não falou: saia da água. C'est un enseignement que Christ É a o posé. ensinamento que Cristo La deposita. parole vient de Dieu. A palavra vem de Tu peux Deus. s'améliorer. Tu es déjà sorti du monde. Au son divin, Você já saiu do au mundo. son temps de la Você vai terre. caminhar. Mais tant au son singa, Mas quando Deus c'est la main qui vient te sauver. É a mão que Oh, vem la para te main de salvar. Jésus. A mão de C'est Jesus. le ministère. Levar o ministério Ça dit pour ton salut. para a tua salvação. Non seulement Dieu, Não só mais Deus, aussi la main mas de também Dieu. a mão de Oh, la Deus. main de Dieu, A c'est mão de Deus sur são les os homens de Deus. Les cinq ministères. 5 ministérios. Les hommes de Dieu. Os homens de Deus. Avant de servir des hommes de Jesus, Dieu. Jesus, Sauver son peuple. para salvar o seu povo. Mais l'église a perdu Mas a confiance. igreja perdemos a noção. Confiance en la salle en train de Perdemos a confiança aos servos de Deus. c'est de sa confiance. Volte a Pour la confiança salle, a Deus. c'est de sa confiance. Também volte a confiança aos seus servos. Tu es celui-là. E você vai ter esse Le Deus. Seigneur m'entend de ma Você vai entender essa palavra. Alléluia. Mon sacrement va O profeta diz: alors dit, confiez-vous confiai-vos à l'Éternel. ao Eterno, Vous serez serão affermis. fortalecidos. Et confiez-vous E confiem à ses aos serviteurs seus servos pour réussir. e vocês terão êxito. Affermissement. O fortalecimento Et on me l'a mis sur nos levar jusqu'au royaume. até o reino. Alléluia. Amém. La réussite. La réussite. O êxito Les agréables. está aqui na terra. Tu veux réussir sur la terre. Você quer ter êxito na terra? La confiance aux hommes de A Dieu. confiança aos servos de Deus. Alléluia. Amém. Dieu fait comme ça confiance. Diga a confiança aos servos de Deus. Peu importe l'homme de Dieu. Pouco importa o homem de Deus. L'homme de Dieu peut avoir ses défauts. O homem de Deus pode ter o seu Mais son defeito. ensuite grâce d'être appelé homme de Dieu. Mas se ele tiver a graça de ser chamado homem de Deus, confia nele. Bon, à travers lui, Porque on através va dele faire quelque chose. você pode obter alguma coisa. Au début, sur le nom, on va souffrir. Hoje em dia nós estamos a sofrer. Et Tindaï, Por exemplo, o pastor on va souffrir. está a sofrer hoje On a un problème anglais. com problema de inglês. Pourquoi? Por quê? C'est parce que je n'aime même pas les professeurs d'anglais. Porque eu não amava os professores de inglês. Là, son professeur a eu un Se o professor vir, good afternoon, good afternoon, mas já está bem estressado. Hello, quando o professor falava hello, esse hello, mas nós estamos aqui, Kinshasa, você está falando francês, esse é o sol, aí né? Diga essas coisas. Afinal, o pastor terá problemas. Aleluia. Diga amém. Eu estava querendo na Bíblia. Quando o pastor foi na mídia, Na voz de cara, o pastor sentou e disse, Essa aqui é cometeu um grande erro. Eu estava na música ligando o Tem coisas que estão passando lá. Ele ligou. Passou assim. Sou eu agora, por quê? Outras coisas estão entendendo um Pourquoi? pouco. Por quê? C'est parce que tant que você passou já. Porque os professores ficam Vai pensar que sou para mostrar as manteigas. Eu não gostava deles. Eles olham esse quadro. Agora está comendo o pastor. Só com o liguinho você lançar Se você não ama ser Tout ce là, ils ont bénéficié de tudo que ele tem, você não vai beneficiar. grâce à ta mourir. A graça dele é tão grande, você não vai ter. Grâce à nos lançar. A graça do seu Eu Deus. tive na batalha de mim. Fica para aqueles que o aceitam. J'ai sa confiance aux autres. Volta a tua confiança ao servo de Deus. Voilà Pierre a suivi le bon Paul. Pedro segurou a mão de Cristo. Abandonne-moi.
Começar a sair. Église, Igreja. ayez confiance. Tenha confiança. Au pasteur, ayez confiance. Tenha confiança. Aux évangélistes, Aos evangelistas. ayez confiance. Tenha confiança. Aux apôtres, Aos apóstolos. ayez confiance. Tenha confiança. Aux prophètes, Aos profetas. ayez confiance. Confiança. Tous ces hommes de A Dieu. todos os homens de Deus. Alléluia. Nous bénéficions des malades. Você vai beneficiar do que é bom. Pourquoi Paul a le dit? Por isso Paulo havia dito: Ne méprisez pas la prophétie. não negligenciais a profecia. Hein? Méprisez la Desprezando a negligencia. Voilà. Qu'on méprise la prophétie. Não negligencie a profecia. Malgré que dans les mots la prophétie comme don, Apesar que a profecia é como dom, mais ils ont appelé la prophétie comme parole. mas também a profecia como palavra. Et quand un message de tout à Quando l'heure, uma mensagem é on méprise à não noter. negligencie. Quand le prophète était, Não é o profeta, mais il n'y a qu'un mas prophétie. ouça a Et profecia. quand la prophétie Quando a sort, profecia sai, qu'on méprise était, não negligencie. voilà, oui, examinez. Paulo disse: examine. Alléluia. Diga amém. L'examen, on est dans ça là par rapport à la véritable prophétie. Aquele exame que você faz de acordo com a verdadeira Qui est profecia. la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Alléluia. Diga amém. Ce qui a sauté en ailleurs, ça n'a pas Se sauté ele dans la interpretar parole. está na palavra, Io poi a propos. você vai negar por quê? Oh, à terre à terre. Terre à terre. Ele é terra a terra. Jean-Baptiste, ma famille na terre. João Batista, o que ele pregou na Bíblia? Nem autant la Bible, Jean-Baptiste, miracle n'y a. Qual o milagre que João Batista havia feito na terra? Au monde attend la moko assemblée pour la montagne. Já viu que ele orou por alguém e alguém ficou curado? Mais il prêchait seulement. Mas ele pregou simplesmente: Répentez-vous, arrependai-vos, car le royaume de Dieu o reino dos est céus proche. está próximo. Le message de Jean-Baptiste, c'était ça. Mensagem de João Batista era isso: convertai-se os corações, o reino de Deus está Il aime perto. sur la femme dans la Bible. Pastor Sérgio, Jean-Baptiste, c'est ça, il a terre à Bissau. João Batista, se vivesse aqui no nosso tempo, Il était église, moi, não sei se aquela igreja seria como. Pasteur, il m'a dit à Kamassou. Pastor só fala do pecado, só fala do pecado. Converter seu coração. Todos nós vamos converter. Nous sommes appelés à se Nós repentir. somos chamados a se arrepender. Alléluia. Diga amém. La repentance, c'est la O porte du ciel. arrependimento é o caminho para o céu. Et ça porte à É a Nicolas. porta para o céu. Oh, Bible le dit. A Bíblia diz: Mais ça sera quand Nicolas, você c'est ça. recebe aquilo que céu lhe dá. Sans Nicolas, son roi, Se c'est o ça. céu não se abrir para ti, você não receberá nada. Se o céu se abrir, você vai receber o arrependimento. Que Deus te abençoe. La confiance à Dieu A confiança em Deus et la confiance à ses serviteurs. e aos seus servos. Tu resteras. Você terá êxitos. Zamba lobi, Deus disse: beaucoup t'attendent. não entrarão, Parce que bolongo la confiance. porque já tiraram confiança em mim. Car Joseph et Josué na Caleb les vents. Só Josué e Caleb é que vão entrar. Toute cette génération, Toda esta geração, montant au compte hasard. ninguém entrará. Ils Não. étaient nombreux. Eram muitos. C'est 600 000 hommes. 600 homens. 60 000. 60 mil, sim. 600 mil, obrigado. 600 000 hommes. 600 mil. Mais seulement 2 Bakota. Mas só 2 haviam C'est entrado. parce qu'ils avaient confiance à Dieu. Porque eles tinham confiança em Deus. Mon amour est là. Eles viram a terra On prometida. lui donne la promesse en quoi dans ta Que vie. havia a promessa de Deus na tua vida. Confie-toi. Confia a Deus. Alléluia. Diga amém. Somme à l'autre. Salmos diz: Recommande ton sort à l'éternel. recomende. Personne n'attend mon aïeux. Dê as suas coisas a Deus. Mets en lui ta confiance. Deposita nele a tua confiança. Et il agira. E ele agirá. Psaume 37, verset 5. Salmo 35 diz: Verset de travail là-bas. La partie initiale. esse verso está dividido em 3 partes. Première partie. A primeira parte A dit, joie ma cambo yosala. dizem: pega as coisas que você tem, Pensa ya wema ya zala. dê a Deus. C'est ça que nous faisons souvent. É o que nós fazemos. Prier. Oração. Seigneur, Senhor, Senhor, Seigneur, Senhor, ajuda-me. Colombiquissa. Senhor, cura-me. Colombo. Senhor, abençoa-me. Senhor, abre as portas para mim. Ça, c'est la première partie. Isso é a primeira parte.
La dernière partie. A segunda parte. Non, A última parte. Deus agirá. Oh, Dieu agit. Para que Deus possa agir, Ele está a olhar a segunda parte. O que a segunda parte diz? Deposita a tua confiança a Deus. Coloque nele a sua confiança. Aleluia. Deus está pronto para agir. Você põe a tua confiança. Você tem confiança a Deus. Pessoal, ouça agora. Nem na sua própria oração não tem confiança. Eu sofri mesmo. Essa doença que agora não está cessando. Mas acabou de orar. A pessoa que tem confiança, nem a sua linguagem muda. Se eu não mudar a minha fala. Não, já estou bem, já estou bem. Agora está tudo bem. Estou respeitando as coisas, mas está tudo bem. Rappelle-toi de cette femme de Chinem. Lembra-te daquela mulher. Moi, c'est Chinem. A mulher de Sinem. O filho havia morrido. Mais la femme avait confiance. Mas a mulher tinha confiança. À Dieu de dizer. A Deus de Elle avait la confiance à Zambé. tinha confiança et confiance Deus au prophète. e confiança ao profeta. Agis-moi la chambre. Pegou o filho e colocou no quarto. Fechou o quarto. Mon père, il a O marido lhe perguntava onde você vai. est-ce que ça va? Será que está tudo bem? Tout va. Tudo vai bem. Est-ce qu'on va bien? Tout va. Tudo vai bem. Je sais même mon tout va bien. Diga ao próximo, tudo vai bem. Ne te dérange pas de ces choses. Et ce que la bien, tout va bien. Le récit va déjà. Já dará certo. Alléluia. Amém. Jésus Christ est le Seigneur. Para sempre. A Bíblia diz, Tout va bien. disse tudo está indo bem. Mais dans son cœur, Mas no seu coração, il y a un problème. sabia que tinha um Mais problema. ma confession, c'est autre chose. Mas a confessar outra coisa. Abraham a son cabinet Isaac. Abraão vai com Isaac. Isaac a dit, papa, Isaac pergunta, pai, nous sommes en adoration. nós vamos adorar a Nous Deus. sommes en commis. Temos lenha, Nous sommes en moto. temos fogo. Mais moi, puis même, Cadê o cordeiro? Abraham dans son cœur. Abraão no seu coração. Sabia que o cordeiro és tu. Mais dans sa bouche, Mas a sua boca, ele disse, o Senhor proverá. mon dimension va ta confiance. A dimensão de pessoa de confiança Parle différemment. fala bem e da forma e das realidades que vivem. Quand le monde va voir, No mundo vai falar como? on Pode falar é essa va mentirosa. souffrir, Está sofrendo, mas está falando duas coisas. Está se você orar. Está sofrendo, mas está falando duas coisas. Não estou falando só. Mas todo lugar. A minha conversa não é de todo mundo. Diga amém. O pastor diz muitas das vezes. O choro do peixe. Mesmo o peixe não sabe, o pescador não sabe. Mesmo os seus irmãos peixes não sabem que outro peixe está. Quem sabe é só Deus. Diga pela natureza. A minha conversa não é mas a Deus. A mulher disse, tudo vai bem. Abraham a dit, Dieu pourvoit. Abraão disse, Deus proverá. Autant ma première chose. Quando chegaram no final, A pourvoyer, tu as pourvoyer. Deus havia provado não. Moi, je suis dit tout va bien. A mulher que disse, tudo vai bem. D'abord, comment est-il la chose? Quando chegou no final, Deus havia feito não. Você agora está querendo alguém. Alléluia. Amém. Soumis sa confiance à Jésus. Volte a confiança a Deus. Donc, même ma soeur a pensé la terre. Nem na conversa da pessoa da rua, não. Que assim é bambu. Que assim. E assim meu rápido. Les amis, o eu não Eu quero que você vai voltar a igreja. no O problema disse não. Ça va bien. Tudo vai bem. Alléluia. Tudo bem. Les ateus à la
Não é porque estás na mesa, mas tens 4 pastores. É falta de confiança. Por isso ainda aquele processo não está dar certo. É falta de confiança. Deus não dá confiança daquele cara. Sabe que você não tem confiança. Esse problema é meu. Deixa Deus ser possível. Por isso também não tem como lidar. Aqui você nem tem contar história. O pastor está aí no gabinete de sexta-feira. Mas você era do profeta, olha a fila. Vai esperar o profeta. Aí uma oferta no bolso. Porque ele já disse antes de dar colher, deve dar alguma coisa. Dá já na secretária. Mas aqui de favor, não tem como você. Diz para ele, volte a confiança. Volte a confiança. Deus fará bondade para ele. Amém. É assim que Deus opera. E assim disse, não, está tudo bem. Deus está me mostrando, ensinando. Gostei de uma das nossas filhas. Um profeta lhe deu uma profecia. É mesmo, está certo. Ela disse, não tenho meu pastor. Conforme você vem ter um pastor, vai falar com o pastor. Se ele permitir que eu ore por você, venha e eu vou orar por você. Esta é a fórmula. E o pastor, como pastor, disse que pastor? Pastor fulano. Glória a Deus. Je reconnais cette grâce. Eu reconheço aquela graça. Je reconnais l'homme de Dieu. Eu reconheço o homem de Deus. O pastor permitiu, vá. Vá, mas tem instruções. Vai orar por ele. Mas está a colocar. Parce que pasteur Cyprien n'a pas toutes les grâces. Porque pastor Cyprien não tem todas as Dieu peut se servir d'autres grâces. Pode se servir de outras graças. Para a bondade de Dieu. Tudo pode se acontecer na ordem. Na ordem. Na confiança. Na confiança. Não pode ser com confusão. Aqui é tudo. Lá também mesmo. Aí também já tem carta. Não, volte a confiança. Esse povo vai dizer amém. Todas as coisas que podem surgir na sua vida. Salmos 37 lê muito bem. Tudo que pode acontecer. Pede bem para Deus. Deposita a confiança a Deus. E Deus fará alguma coisa. Deus vai te livrar. Deus vai te segurar. Aquela confiança vai levar Deus a fazer alguma coisa. E Deus fará. Israel, quando haviam chorado, chegaram ao fim. 430 anos. Chorando a Deus. Daquela vez o nível do choro subiu. E a Bíblia diz: Deus lembrou-se na aliança que ele havia feito a Abraão, a Isaac, fez também a Jacó. E ele diz a Moisés: eu ouvi, e estou descendo. La prière de la confiance. A oração da confiança. A confiança a Dieu. A confiança a Deus. Leva a Deus a ouvir. Leva a Deus a ver. Se Deus ouvir, saiba que ele vai descer. Se Deus descer, não há ninguém que pode se levantar. Para aqui nesta manhã.
confiance en Dieu. Ce que tu as promis finira par s'accomplir. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. La bandit va rappeler yo. Que cette année ne terminera pas comme ça. Il y a quelque chose que Dieu va faire comme ça. Quand le besoin m'attendait, on va tu seras parmi les témoins. Deus abençoe. Ça ne finira pas comme ça. Não vai terminar assim. David a todo mal. Davi diz, Malgré Saul a télémi. apesar de Saul ter levantado, me perseguindo, Mais moi, David, eu Davi, je ne mourrai pas. não morrerei. Est-ce que Saul a combattu David? Será que Davi matou Et Davi? oui, Saul a combattu David. Saul matou Davi. Ni ne l'ont mis à David. O que te fez vencer A Davi? confiança. É a confiança em Deus. Oh, vas-y, ici, you are. Aqueles que estão Quand on va faire un habitant contre toi, dans le monde ailleurs, ayez confiance à Dieu. Tenha confiança em La Deus. promesse dit, A promessa diz, ici, il va pas y aller. eles não vão Il poder va pas y aller. Le lion, ça aussi, le lion. Encore à terre. Ça nous a donné comme ta foi, Dieu a permis. estão a chegar a Deus, C'est pas rien que foi. mas não ouviram as vezes. Faut dire le roi dit, Porque a Bíblia diz, c'est là où on va regarder. virão um On va caminho, parler dans l'anglais. voltar em vários On caminhos. se nous appellera une de la chambre. Et on va te laisser nos foi. Somos baillés. Se eles virem, Baillés Jesus. virem mais, Vérifie-toi. verifica-te. Parce que Dieu la promesse. Porque eu já tinha promessa. Bah, la dimension c'est A normal. primeira vez que nós não podem vir, Mais promesse c'est dans le Bible au paradis. mas a promessa diz não se Donc, vão Dieu ficar va dire, dispersos. personne ne verra mon côté. Não virem, não Pour ça, vão la parole, moi, il va y avoir deuxième Se fois. eles ficarem dispersos, não tem como virem Donc, ça, baillés sur métal. Se prefere. Métal, dans sur le monde au fond. Também você que vai abrir a escola, Au fond, la brèche. vai abrir aquelas Ce brechas. n'est pas yoté. Se não é você, Mais ça ne peut nous permettre que les boules. Deus também pode permitir que Ça, seja c'est assim. sûr, nous parlons. Deus, tu disseste. Ah, mais c'est vraiment le Me alegro com essas palavras. combinaison sans danger, sans danger, colo. Então, eu vou falar, Deus, tu disseste. Est-ce que ça l'a compris? Você faz isso. Tout le monde s'entend Eu maintenant. estava voltando desde a sua Senhor, tu disseste. Mais pas à l'île, Mas por que que está assim? Quand Zamba Biblia, Deus, a Bíblia te abençoe. Zamba comme Seigneur, si quand il Deus, que você faça a tua promessa. le triomphe de E esse ano que triunfo acontece na tua vida. Anda com vencedor. Trabalhe com vencedor. Venha com vencedor. E ama ser vencedor. Levanta, vamos orar. Aleluia. Fecha os teus olhos. Dá-me 5 minutos, ore com fé. Recommande ce problème à Dieu. Recomende teu problema a Deus. Préoccupation à Dieu, amis. Qual é a sua preocupação? Sentez-la avec confiance. Ore com confiança. Sans confiance, c'est pas ça. Deposita a confiança em Tout Deus. le monde. Na manhã de hoje, C'est déjà tombé un miracle. seja uma manhã de milagre. Dieu agira. A Bíblia diz: Deus é Je sens de la Se você dá uma maison. ore com fé. Et ça, je sens. E Deus vai fazer. Dans le roi, comme son ayant la chance. Pensando hoje que ele vai fazer. Ele vai fazer. Dans le nom de Jésus. Nessa hora, em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus.